Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Bora. A gente continua a falar sobre carnaval e educação e nessa parte da série, nesse episódio, a gente vai falar de carnaval e história. Para isso, convidamos a pesquisadora de carnaval e historiadora Raquel Valença. Raquel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bora falar de educação e carnaval? Vamos falar. Eu que agradeço por estar aqui, estou muito honrada. Raquel, as escolas de samba e a história têm uma relação intrínseca, desde o surgimento dos desfiles, como a gente conhece hoje, na década de 30, não é isso? Isso. Bom, na verdade, os primeiros enredos passavam ainda longe da história. Primeiro que, naquele momento, o enredo não se fazia acompanhar de um samba de enredo. Naquele primeiro momento das escolas de samba, elas eram livres para cantar sambas que fossem cultuados na quadra, que a comunidade conhecesse, e podia até durante o desfile ser mais de um samba, nada obrigado que fosse um só. Mas a partir de um determinado momento, e há até um pouco de polêmica quanto a isso, porque durante muito tempo se acreditou que havia um decreto do Estado Novo obrigando a adoção de enredos históricos. Mas, na realidade, uma pesquisadora, Monique Ograr, há muito tempo fez um levantamento muito completo dessa questão e ela, então, verificou que as escolas de samba espontaneamente colocaram no seu regulamento a obrigatoriedade dos sambas históricos sem nunca ter havido algo escrito que as obrigasse a isso. O fato é que, a partir da década de 40 e marcantemente na década de 50, as escolas adotam a história oficial como a fonte dos seus enredos, né? Então nós temos exemplos até muito interessantes, um deles que eu considero espetacular porque é uma verdadeira lição de história, é o Grande Presidente da Mangueira, né? O enredo da década de 50, do samba do Padeirinho, que começa no ano de 1893, no dia 19 de abril, nascia Getúlio Dornelles Vargas, que mais tarde seria o governo do nosso Brasil. Então, reparem a preocupação de dar uma data completa, o nome completo do presidente, como um verdadeiro livro de história. Anteriormente, na década de 40 ainda, o Império Serrano, no pequeno samba, um samba curto, né, sobre Tiradentes, um dos clássicos do Império Serrano, um dos primeiros sambas de enredo a ser gravado em disco, traz por 2 vezes o nome completo de Tiradentes. Vamos lá. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Confidência de Minas Gerais. Foi traído jamais a Confidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. É um samba curto, mas por 2 vezes se pronuncia o nome inteirinho de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier e depois de novo na segunda parte. Então, esse momento em que o samba de enredo tenta se alinhar com a história oficial do Brasil, representa, eu acho, uma tentativa do sambista de ser aceito numa sociedade que lhe era muito adversa. Porque o samba, se hoje ainda é alvo de preconceito, naquele tempo, então, não tem parâmetro com o que acontece hoje, né? Era visto como algo muito marginal, né? Marginal, perseguido, uma coisa
No máximo, o máximo que se conseguia era um adjetivo como pitoresco, quando se queria elogiar muito, né? Mas, na verdade, as escolas têm um projeto de aceitação, elas desejam ser aceitas pela sociedade, então elas adotam a história oficial, adotam uma linguagem, um linguajar enfeitado, capaz de mostrar uma erudição que nem sempre eles tinham, porque naquele momento o compositor ainda era uma pessoa iletrada, né? Isso mudou muito com o tempo, e essa tentativa de aceitação vai dar muito certo, né? Era um projeto, digamos, capitaneado pelo Paulo da Portela, que deu muito certo, deu no que deu, né? Estamos aqui falando delas. Bom, mas existem passagens históricas que são mais recorrentes, Raquel? A gente pode dizer assim, ao longo da história do carnaval brasileiro, tem passagens históricas que são recorrentes, assim, se foi mais Tiradentes, se foi mais Getúlio Vargas, que as escolas levaram? Não sei te responder, mas uma coisa é certa, aquele momento que nos parece assim, visto de hoje, né, nos parece um momento em que as escolas estão um pouco fazendo concessões para serem aceitas, na realidade é um momento muito caro ao sambista, porque o sambista encontrava naqueles enredos, principalmente nos enredos do século XIX, da época do Império, do descobrimento da independência do Brasil, naquele momento há toda uma estética que agrada muito ao sambista do primeiro momento da escola de samba, né? Então era muito comum, né, a indumentária das perucas brancas, né, típicas de século XVIII e XIX. Brasil Colônia. O Brasil Colônia, o Brasil Império, né, tudo isso era muito caro ao sambista. E quando no início da década de 60 vai haver a grande virada, né, que foi o momento em que o Fernando Pamplona começa a se aproximar das escolas, trazendo uma estética muito, não só uma estética, mas toda uma filosofia, né, de enredos voltados para a história do negro, a primeira reação do sambista é negativa. Ele se sente diminuído, mas como eu vou sair descalço, eu vou sair vestido de palha? Como se isso fosse um desdouro, né? Porque o bonito era sair com roupas pesadas, bordadas, com veludos, com perucas, com tudo que, chapéus de plumas, não sei o quê. E essa era a estética que agradava ao sambista, porque era a estética do primeiro momento. Então eu acredito que estes enredos do Brasil Colônia, do Brasil Império, né, antes do período da República, são mais caros aos sambistas, né? Agora, Raquel, no livro Pra Tudo Começar na Quinta-feira, os autores Luiz Antônio Simas e Fábio Fabato, que também vai conversar com a gente aqui nessa série, eles listam entre as personalidades históricas mais retratadas na Avenida, Duque de Caxias e a Princesa Isabel. Essa escolha de personagens, ela nos permite analisar a forma como as escolas de samba até então olhavam para a história do Brasil também? É isso que você está dizendo? Aquele olhar idílico, né, para aquele período da história do Brasil? Para aquele período da história, quer dizer, que é, na realidade, a história oficial, quer dizer, por exemplo, a Princesa Isabel é um ótimo exemplo para isso, né, porque ela é... Princesa Isabel bomba, né? Bomba, né? Ela é, durante muitos anos, né, encarada como a redentora, né? A redentora, a heroína da raça negra. Quando o movimento negro começa a ter a percepção de que, na realidade, a abolição foi uma conquista, não um ato de bondade, de generosidade de uma princesa, mas uma conquista de uma série de segmentos da sociedade, ainda assim a Princesa Isabel não cai em desgraça, né? Vocês veem muito recentemente, né, quando a Imperatriz Leopoldinense faz um enredo, já nos nossos dias, né, faz um enredo liberdade, liberdade abrasada sobre nós, e foi campeã, ela está lá para Isabel, a heroína que assinou a lei divina. Então, repare que isso está tão arraigado no pensamento do sambista, que mesmo depois de todo um esclarecimento, né, ele ainda se apega a esses mitos, né, do Caxias como grande herói da nacionalidade, né,
a Princesa Isabel como aquela criatura boníssima. Tem o samba Sublime Pergaminho, da Unidos de Lucas, né? Que é um samba maravilhoso, um samba antológico, e que diz, narra todo o episódio da abolição, e lá está José do Patrocínio de joelhos, agradecendo, beijando a mão da princesa pela abolição. Quer dizer, por mais que se tenha consciência de que isso não foi bem assim, de que essa história não está contada adequadamente, na verdade, para o sambista, essa coisa estratificada ficará sempre, né? Ou pelo menos ficou por muito tempo. Prevalece uma visão romantizada dessa história. A princesa, né? A ideia de princesa. Imperatriz 89, liberdade, liberdade. Vamos lá. Liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. É por isso que vem reviver comigo, amor, um centenário em poesia. Essa pátria, mãe querida, o império decadente, muito rico e coerente, era vida o guia, por isso que surgem os tamborins em emoção. A bateria vem no pique da canção, e a nobreza e feito luxo do salão vem viver. Vem viver o sonho que sonhei, ao longe vai se ouvir, tem verde e branco por aí, brilhando na Sapucaí. E da guerra nunca mais esqueceremos do patrono do imortal, da imigração floril e futuro Brasil. A música, o encanto, e o povo canta assim, e a princesa para Isabela, heroína, que assinou a lei divina, negro dançou, comemorou o fim da sina. Na noite 15 reluzente, com a bravura finalmente, o marechal que proclamou foi presidente. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz.